Getro Paiva é pastor sênior da Primeira Igreja Batista de Junqueirópolis e pastor da Terceira Igreja Batista de Andradina, igrejas que têm experimentado grande crescimento por meio das células e do discipulado 1 a 1. É casado com a pastora Leia e tem uma filha. Bom dia, irmãos. Pense numa situação difícil. Noite longa, né? Eu tenho tido o privilégio de andar com homens que inspiram tanto. Depois que Deus me deu essa paternidade, é sobre isso que eu vou tentar conversar com vocês um pouco hoje. Mas como que uma paternidade, como que você tem um pai, como muda a vida da gente a partir do momento que você tem um discipulador. Eu estou agora no 4º ano trabalhando com as células, na estratégia do MDA, e o pastor Domingos e a pastora Rosângela têm nos apoiado, nos ajudado, e nesses últimos anos a gente tem crescido como nunca antes. E quando eu falo crescer, não estou falando apenas em número, em células, em pastores, igrejas, mas crescido como gente, crescido como pai, como marido, né? Eu tenho, para a glória de Deus, eu digo assim, eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida, dentro da minha casa, com a minha esposa, com a minha filha, e eu tenho aprendido isso. A gente é fruto disso, a gente vai olhando, vai vendo, e a gente vai aprendendo. Eu vejo o pastor Domingos tratando a pastora Rosângela e cuidando da sua família. Olha que eu vi o pastor Domingos entregando a Renata para o marido dela, para o noivo dela, assim. Eu disse: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda. Assim, porque eu fiquei pensando na minha filha, coitada da minha filha, irmãos. Porque esses caras não têm dó de ninguém, irmão. Homem, se mulher soubesse o que é homem, mulher não casava. Vocês sabem o que eu estou falando. Homem é bicho. Os caras não têm dó, não. Os homens, as mulheres estão tudo olhando assim. É verdade o que eu estou falando. Esse bonzinho que você tem do teu lado, você não sabe o que passa na cabeça dele. E aí eu fico pensando, rapaz, e na minha filha de 9 anos, como mais linda minha menina, vai fazer 10, e eu vejo os moleques olhando assim lá na igreja, eu falo: está repreendido, inimigo, em nome de Jesus. Mas eu tenho aprendido com meu pai, a gente se comportar, a gente orar. Esse dia a Leia falou: meu bem, eu já estou orando pelo prometido da Esther. Eu falei: estou orando para ela não encontrar com esse cara. Mas a gente tem crescido demais. Uma das coisas que eu mais tenho aprendido com o meu discipulador é que nós pastores, nós temos uma tendência de ter um púlpito no coração e de não ter um altar. A maioria dos pastores, ele tem um púlpito no coração, mas ele não tem um altar. Irmão, tem pastor que ele só chega no culto depois que acabou o louvor. É interessante que nós pastores, nós queremos que a igreja adore, mas a gente fica esperando subir no púlpito para pregar. Então, isso para mim é um desafio, irmãos. É um desafio para mim isso aqui. Porque eu entendi que nada vai acontecer na igreja se primeiro não acontecer comigo. Eu reuni a minha equipe de pastores esses dias e a gente estava conversando, porque todo pregador, quando ele prega, ele busca em Deus e ele clama a Deus uma resposta das pessoas. Mas tem pastor que nunca respondeu um apelo na vida dele. E a gente só colhe aquilo que a gente planta. A gente quer que o povo se quebranta, mas a gente não se quebranta. A gente quer que as pessoas respondam o apelo, mas a gente não responde apelo. A gente quer que a igreja adore, mas a gente nem chega para a adoração. A gente já fica preocupado com o púlpito, né? Então eu olho para a vida do pastor Domingos, um homem que viaja às nações, que tem igreja em tantas nações,
E eu olho para a vida do Senhor, pastor, eu vejo um adorador. Pastor Domingos tem um coração de criança. Você fala assim, meu Deus, me ajuda, cara. Me ajuda a adorar, me ajuda a se entregar, me ajuda a ser assim. Nós estávamos semana passada em Marília, e numa conferência, olha o tema da conferência, famintos. Misericórdia. Rapaz, eu fiquei pensando, meu Deus, eu morri umas 10 vezes seguidas. Eu levantava, eu morria, eu levantava, eu morria de novo. E uma conferência tão forte, tão poderosa. Mas aí eu olho para o meu discipulador, ele não está analisando o pregador, mas ele está bebendo a palavra. Falo, meu Deus, que delícia, como que eu aprendo? Então eu queria trabalhar um pouco com vocês hoje, nesses próximos minutos. Eu confesso para os irmãos que eu corri um monte de mensagem para saber o que a gente ia falar, conversar, mas eu tenho uma direção clara, é uma coisa muito simples, porque eu queria conversar com você sobre um pai e 2 filhos. Lá, não precisa nem ler, Lucas 15, de 11 a 32, o texto é longo, mas todo mundo aqui já pregou, todo mundo já sabe. Na nossa Bíblia, em cima está escrito assim, a parábola do filho pródigo. Mas vocês sabem que no original não tem nada, isso aí é um tema, é um tópico que os editores colocaram. Jesus não chegou e disse, eu vou contar a parábola do filho pródigo. Jesus começou, um pai tinha 2 filhos. Então eu queria que nós olhássemos para, entre aspas, a parábola do filho pródigo, que é a história de um pai e 2 filhos, e que a gente conseguisse olhar para esses 3 personagens, o filho mais novo, o filho mais velho e o pai. São os 3 personagens da história que Jesus conta, e que nós pudéssemos pensar junto em 3 tipos de liderança, em 3 tipos de ministério, em 3 tipos de pastores, que a maioria de vocês aqui são pastores, que a gente pudesse identificar um pouquinho, a gente pudesse eu penso que a gente em algum momento vai se encontrar aqui. Outra coisa, qual que é o propósito de Deus? O que Deus tem para nós? Qual é a liderança que Jesus queria nos ensinar quando Ele conta essa história? Porque a igreja é uma família, a igreja não é uma fábrica, nós ouvimos isso aqui ontem. O propósito de Deus sempre foi numa família. Ô Abraão, através de você, as famílias serão abençoadas. O propósito de Deus é que nós gerássemos filhos espirituais. Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Então igreja é um lugar de família. E aqui Jesus, ele conta a história de uma família. Então dentro dessa família nós temos que olhar a nossa liderança. E o primeiro aqui é o mais novo, que nós chamamos de pródigo. E é muito legal que na história do filho pródigo, num primeiro momento, não havia nenhuma insinuação de que o filho mais novo queria ir embora. Quando Jesus conta a história, Jesus diz assim, que esse filho mais novo, ele não fala para o pai que ele quer ir embora. Ele fala para o pai que ele quer herança. Ele quer uma herança antecipada, da minha parte que me pertence. A história é tão clara que Lucas diz que só depois de um tempo, passado algum tempo, nós não sabemos se são meses, se são anos, passado algum tempo, ele vai embora. Mas a primeira reivindicação, a primeira busca desse filho, ainda que não legítima, porque para ele receber herança, ele tinha que esperar o pai morrer. Outra coisa, quem iria fazer essa distribuição? Seria o irmão mais velho, o primogênito. Mas ele quer uma bênção antecipada. E ele busca com insistência essa herança. Dá-me o que me pertence, e eu quero agora. Eu penso, irmãos,
que se alguém chegasse para esse filho mais novo e dissesse assim: cara, eu acho que depois que o pai der para você a herança, você vai vazar. Eu acho que depois que o pai te entregar o que você está querendo, você vai embora. Irmãos, eu tenho para mim que esse rapaz diria: vou nada. Não, vou não, o que é isso? Eu vou ficar aqui. Eu vou continuar aqui. Eu só quero a herança. Talvez nem passasse num primeiro momento na cabeça dele de ir para um lugar tão distante. Mas ele queria, ele almejava. E o que nós precisamos questionar, queridos, são as motivações, são os desejos do nosso coração. Sabe, meus irmãos, eu tenho me questionado muitas vezes: por que eu quero crescer? Por que eu quero ter uma multidão? Por que eu quero ser usado por Deus? Por que eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo? Por que a gente chega diante de Deus? Por que a gente jejua e clama: eu quero mais, eu quero mais? Por quê? Para quê? Qual que é realmente a motivação? Por que eu estou buscando a minha herança? Para ser percebido, para ter mais do que os outros? Por que eu também quero pregar bonito? Por que eu também quero pregar em conferências? O que realmente deseja o meu coração? Porque quando a gente canta que ele cresça e eu diminua, nós somos apenas o amigo do noivo, a noiva não é nossa. Oh, irmãos, isso é tão desafiador para a gente. É tão desafiador a gente observar essa linha, essa película tênue entre: será que a gente quer que Deus nos use ou nós queremos usar Deus? Será que nós queremos promover o reino ou nós queremos que o reino nos promova? Por que eu quero a herança? Por que eu estou dizendo: Pai, dá-me agora? E se Deus me der o que eu estou querendo, o que eu vou fazer com aquilo que Deus entregar na minha mão? Eu estava vindo com o Julinho e eu estava dizendo: o nosso grande desafio, irmãos, não é sermos usados por Deus. O nosso maior desafio é sermos aprovados por Deus. Esse é o nosso grande desafio. E o coração desse filho pródigo é um coração que vai se revelando com o tempo, porque ninguém vai embora de repente. O texto diz: passado algum tempo, ele vai embora. Devagarzinho o coração dele vai se revelando. Escuta bem, ninguém sai da casa do pai, ninguém se corrompe da noite para o dia. É paulatinamente, é gradativamente. Sabe o que eu fico pensando? Nas viagens mentais, nas fantasias. Irmãos, eu fico pensando nos planos, naquele filho mais novo, dizendo assim: como seria a minha vida longe da casa do pai? Eu agora tenho recurso, eu agora tenho autoridade. O filho mais novo agora, o pai entrega para ele, pastor Domingos, o pai promove, o pai levanta. Esse filho agora tem autoridade, esse filho agora tem poder, esse filho agora, ele tem dinheiro, esse filho agora tem condições. Ele começa a pensar assim: eu posso viver sem meu pai, eu posso construir uma vida longe do meu pai. Esse filho mais novo, ele não quer errar. Ele não pensa no fracasso. Ele não pensa que vai terminar no chiqueiro. Ele pensa o seguinte: eu posso vencer longe do pai. Eu posso construir uma vida sem meu pai. Esse filho mais novo, quando ele
tem o poder nas mãos, quando ele tem a herança nas mãos, ele decide ter uma carreira solo. Não! O que eu tinha que aprender, eu já aprendi. Ele começa a se imaginar. Como é que eu vou, como seria a minha vida num outro país, num outro estado? Como seria ter a minha própria igreja? Como seria se eu, porque o pai já deu mesmo, o pai já entregou, o pai já levantou. E esse filho começa a pensar assim: eu não preciso mais do pai e nem da casa do meu pai. Eu posso construir algo sozinho. Eu já tenho o que eu preciso. Ah, irmãos, nesse Brasil afora, tem uma liderança muito pródiga, irmãos. Tem muita gente que recebeu herança. Tem muita gente que recebeu coisa grande, recebeu treinamento, recebeu capacitação, e pessoas que não foram enviadas pelo pai, mas pessoas que abandonaram o pai, que abandonaram a casa, que levaram tudo. E nós sabemos, queridos, nós sabemos que o mais interessante de tudo aqui é que esse pai, ele não impede. Irmãos, nós não ouvimos uma palavra desse pai dizendo assim: fica, filho. Não vai, filho. Fica com o pai. Ô filho, não faz isso não, filho. Filho, não planta essa semente não, filho. Não se escuta uma palavra do pai. Por quê, irmãos? Porque o pai sabia que já tinha perdido o coração do filho. E o pai não queria apenas a presença, o corpo. O pai queria o coração do filho. E o pai sabia que não tinha mais. O pai sabia que o filho já não estava ali há muito tempo. Porque antes do filho ir embora de casa, o coração já tinha ido antes. Já tinha ido antes. O pai sabia. E aquele pai, irmãos, não abre a boca, porque aquele pai entende uma coisa: eu não posso mais tratar desse filho, porque eu não tenho mais o coração dele. E quando o pai perde o coração do filho, só tem um lugar onde ele pode ser tratado: é no deserto. Um dia Deus disse assim para Abraão: despede o teu filho, manda um menino para o deserto. Ah, meu Deus, é meu filho, é Ismael, é meu sangue. Deus diz: manda um menino para o deserto, porque eu vou tratar dele lá no deserto. É no deserto que Deus trata os pródigos. Quando Ismael se tornou flecheiro dentro da casa do pai, Abraão não tinha mais o coração de Ismael. O filho pródigo se torna flecheiro dentro de casa, e o pai não tem condições mais de tratar. Então só tem um caminho: é o deserto. É Deus que trata. Meu irmão, me desculpe uma palavra tão difícil logo de manhã, mas sabe o que eu fico pensando, meu pai, pastor Domingos? Eu tenho 43 anos de idade, irmãos. Eu estou indo para
17 anos pastoreando a mesma igreja, na mesma cidade. Comecei solteiro. E sabe o que eu fico pensando? É que a gente que é líder, a gente que é pastor, a gente que é crente, a gente lê a Bíblia, mas parece que a gente não acredita. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz assim: de Deus ninguém zomba. Irmão, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Irmãos, quantos deixam a casa do Pai plantando lágrima, plantando tristeza, plantando divisão? Quantos deixam a casa do Pai plantando prejuízo, plantando angústia? Irmãos, uma igreja triste, uma igreja que chora, e o cara vai. Agora olha para mim, quem planta lágrima vai colher o que, irmãos? Quem planta tristeza vai colher o quê? Quem planta prejuízo vai colher o quê? Em 2014, eu perdi 2 pastores de ponta. O meu pastor de jovens, nós tínhamos muitos jovens. E ele se apaixonou por uma moça, deixou a esposa, a filha. Nós lutamos para recuperar, não teve jeito. E ele foi embora e se casou com essa moça e está vivendo. Nós perdemos mais de 200 jovens. Final de 2014, dezembro, o meu pastor da rede de adultos, de casais, entrou no meu gabinete e disse assim: pastor, a igreja está em crise, nós estamos com esse problema, mas eu estou aqui para dizer para o senhor que eu vou morrer do teu lado. Eu quero fazer uma aliança com o senhor. Estamos juntos. Nós vamos até o fim. O senhor é meu pai. Eu falei: ô filho, eu precisava tanto ouvir isso. A gente enfrentando aquela situação, a gente se abraçou e oramos. Eu abençoei a vida dele. Isso foi em dezembro. Começo de janeiro, saí de férias. Uma semana, nas férias, ele me liga: pastor, estou deixando a igreja. Quando eu volto de férias, o cara tinha montado uma outra igreja, visitando família por família, líderes, montou seminário, pensando num líder violento, bom, muito mais preparado que eu. O pessoal olhava para mim e dizia assim: agora a vaca vai para o brejo mesmo, porque já perdeu um, agora perde outro. Eu não moro nessa cidade, eu moro em outra cidade. O cara visitando, o senhor não está lá, agora vai. Pastor, olha aqui para mim. Eu não sei se você já chorou com força, cara, mas de você olhar para o filho, de você olhar para a igreja triste, a igreja olhando, dizendo: por que o cara foi? Por que o cara te deixou? E num primeiro momento, irmãos, a gente entra em crise porque a gente fica pensando assim: eu não consegui ser pai, eu não consegui liderar, eu não consegui acertar. Oh Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu preciso formar, essa igreja é tua. Irmão, entra numa crise, numa depressão, numa agonia, numa tristeza. E eu aprendi que púlpito não é lugar de terapia, púlpito é lugar de profecia. E eu chegava no púlpito, eu pregava, e eu profetizava, e eu orava. Mas quando acabava o culto, irmãos, eu dizia, quantas vezes eu liguei para o pastor Domingos e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, me ajuda. 2 anos passaram, irmãos, para a glória de Deus. Nós plantamos com lágrimas, mas nós temos colhido com alegria. Nós temos vivido um momento maravilhoso, maravilhoso. E eu não estou falando isso porque eu roguei praga, não. Mas essa igreja já fechou. Esse líder já deixou a esposa, deixou os filhos. Agora estamos cuidando da família dele.
eu fico pensando assim, como é que alguém que planta lágrima, que planta tristeza, como é que alguém quer construir uma família, pastor, destruindo outra? Como é que alguém quer construir uma igreja, irmãos, destruindo outra? Meu irmão, é muito demônio demais, é muita burrice demais. Porque de Deus ninguém zomba, irmãos, ninguém zomba. E nós temos todo dia, a gente assiste no Brasil um cenário desse. Todo dia a gente assiste. Então eu queria que a gente olhasse para essa família, para o coração desse filho, porque glória a Deus, esse filho, ele vai parar no chiqueiro, porque não tem, escuta bem, não tem outro destino para o pródigo. Não tem, irmãos, não tem outro destino para quem planta tristeza. O final é tristeza. Não tem outro destino para quem planta traição. O final é traição. Não tem, irmãos. É um princípio inexorável. E o filho vai parar no chiqueiro. E bendita a hora, quando esse filho, o texto diz que ele cai em si. Diga aleluia. Oh, irmãos, hora bendita, quando ele diz assim: eu não sou mais digno de ser filho, de ser chamado de filho, eu não sou mais digno de herança, mas eu vou voltar lá para a casa do pai, e eu não vou dizer, eu quero ser líder de célula, me bota de novo no colegiado, levanta meu ministério. Não, pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não quero mais nada, eu só quero estar aqui dentro de casa. Bendita a hora. Por que bendita a hora, pastor? Porque quantos líderes, quantos pastores nós conhecemos que estão na lama e não tem coragem de voltar para casa. Esses dias atrás eu encontrei um pastor que me pastoreou durante 8 anos. Já é avô, bastante neto, mais de 35 anos de casado. E ele deixou a esposa e teve uma situação com a vizinha, e fugiu com a vizinha e 3 filhos dela. Deixou a igreja, deixou a esposa, deixou as filhas, deixou os netos, deixou tudo, fugiu com a vizinha. Passou um tempo, a necessidade veio, e ele voltou, pediu perdão para a esposa perdoou, mas a igreja já não tinha mais o que fazer, já não tinha mais autoridade, cidade pequena. E esses tempos atrás eu cheguei na cidade, numa cidade próxima, ele está morando numa outra cidade. E eu vi um homem, cabeça baixa, empurrando um carrinho, lavando carros na praça. Com um carrinho, um pano, um balde. E eu vi aquele homem empurrando aquele carrinho, e parou num carro pedindo se podia lavar, limpar aquele carro. E eu fiquei olhando e falei, parece que eu conheço esse homem, parece que eu já vi esse homem. E quando eu vi, irmãos, faltando dentes na boca, um semblante decaído, e ele pedindo para lavar, e ele esfregando aquele carro. Eu olhei para aquele homem que eu vi no púlpito pregando, uma igreja que cabia mais de 1000 pessoas, um homem que, junto comigo, nós abrimos igrejas, nós pregamos na praça, nós viajamos, um homem que construiu um seminário, com um carrinho, lavando o carro na praça. Eu disse, oh meu Deus do céu, oh santo Deus. Por isso que eu digo, bendita a hora, quando um líder, quando um homem e uma mulher de Deus diz assim,
eu fiz besteira, eu fiz escolha errada. Talvez você está aqui essa manhã, você diz: ó pastor, em algum momento eu segui o caminho do filho pródigo, eu já plantei coisa errada, eu tomei decisões erradas. Em nome de Jesus, essa manhã pode ser bendita na tua vida, porque ainda tem tempo de você recomeçar a sua caminhada. Agora o filho mais velho. Esse filho mais velho é muito interessante. Porque esse filho mais velho, na nossa primeira leitura, ele parece o cara certo. Na nossa primeira leitura, ele parece o tipo do pastor, do líder, que toda igreja, que todo pastor quer ter do lado. Porque quando você lê Jesus contando a parábola, a história, você lê que o pai dividiu a herança entre os dois. O pai, do mesmo jeito que o pai entregou para o filho mais novo, o mais velho tinha direito à porção dobrada, ele era primogênito. A Bíblia diz que o pai, ele dividiu a herança entre os dois. Ele entregou também para o filho mais velho a parte dele. Os dois tinham recebido a herança. Mas esse filho mais velho é admirável, porque ele recebe a herança, ele continua na casa do pai, ele é trabalhador, ele é comportado. Mas quando o irmão mais novo volta, o coração desse filho mais velho se revela. Porque o filho pródigo estava perdido longe da casa do pai, mas o irmão mais velho estava perdido dentro da casa do pai. Como assim, pastor Jetro? Irmãos, é muito claro isso, é muito nítido, porque quando o irmão mais novo volta e começa a festa e mata o novilho cevado, e quando ele volta para casa e ele vê aqueles sons, ele nem entra na casa, ele cruza os braços e pergunta para o senhor: que palhaçada é essa? O que está acontecendo aí? Ah, o teu irmão voltou, ele estava morto e reviveu, perdido e achado. O teu pai já botou para fazer a festa. Vamos entrar? Vou nada. Não entro. E aí o pai vai lá e diz: meu filho, o que está acontecendo? Ele usa assim, o pai diz: o teu irmão voltou. Meu irmão não, teu filho. Não é meu irmão. O irmão mais velho não considera mais o pródigo como irmão. Esse teu filho aí que gastou dinheiro com as prostitutas nas festas, para esse aí o senhor faz festa. Agora eu que estou aqui, o senhor nunca me dá nem um cabrito. E o pai diz: ah, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que tem aqui é teu, eu já te dei. Tudo é teu, tudo te pertence. Você não deveria se alegrar com esse teu irmão que estava morto e voltou à vida, que estava perdido e foi achado? Sabe, queridos, esse irmão mais velho, ele nos ensina muito. Porque às vezes na caminhada a gente vai ficando tão ferido, tão machucado, que a gente não consegue mais se alegrar quando o irmão mais novo volta. Sabe quando a gente se perde dentro da casa do pai? E a gente trabalha. Tem crente que não é nem ovelha mais, ele virou mula de carga, ele trabalha demais. Pensa nos crentes que trabalham, irmãos. O cara faz tudo, o cara lidera, o cara é supervisor, ele corre de um lado, ele corre do outro, mas não consegue mais fazer festa. Não consegue mais comer um cabrito junto com o pai. O camarada trabalha tanto, ele luta tanto, mas ele não consegue mais sentar na mesa do pai.
Sabe quando o ministério, quando o trabalho nos afasta da presença dEle? Meu irmão, sabe quando o ministério tira a alegria da gente? Um dia, eu transito muito no meio dos pentecostais, apesar de ter nascido batista e ser batista até hoje, mas eu ando e tenho amizade, e de vez em quando eu ainda prego naqueles congressos, assim, naquelas festas, assim, mas pentecostal, gente do charabacá mesmo, do mistério, assim. E eu tenho, inclusive, pastores da minha equipe que vieram, né? Porque agora estão com célula com a gente. Eu tenho alguns pastores, assim, mas pastor pentecostal mesmo, meu irmão. Daquele xiita mesmo. Eu tenho um camarada que entrou na minha equipe agora, para você ter noção, quando ele casou na lua de mel, o pastor aconselhou ele a comprar uma calça jeans para a lua de mel. Eu não preciso nem falar para quê. Que ele precisava dormir, a primeira noite com a esposa, ele tinha que usar uma calça jeans, pastor. Porque a mulher não podia ver o corpo dele. Vai que Jesus voltava e ele estava na cama com a mulher. Então ele falou: pastor, perdi uma calça jeans zero, que eu comprei a bicha e cortei a frente. Eu estou falando isso agora, irmão. Agora como é que eu vou fazer discipulado com um cara desse? Fala para mim. Cara pentecostal mesmo. E a gente lida com essas pessoas. E esse pastor um dia disse assim para mim: eu vejo esse pessoal dando risada, e na igreja muita brincadeira, vocês pregam às vezes, pastoreio que conta piada. Ele disse assim: para mim Jesus nunca riu. A coisa com Deus é séria. Cuidado com Jeová, companheiro. O pastor é delegado da Polícia Federal. O pastor chega e diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O pastor chega assim, ó, já o silêncio já toma. O pastor já entra com aquela cara assim de japonês da Federal. Desculpa aí. Irmãos, eu já ouvi muitas mensagens assim: o ministério é triste. Ser pastor é lidar com a tristeza. E é verdade. Plantar semente a gente planta chorando. Só que tem uma coisa, irmãos: sem dúvida a gente carrega com alegria os molhos que Deus entrega na mão da gente. A tristeza, ela dura uma noite, mas nós temos uma convicção: a noite amanhece, a alegria vem pela manhã. Mas às vezes nós estamos tão perdidos dentro da casa do Pai. Nós estamos tão perdidos dentro do trabalho, dentro do ministério. Irmãos, a gente fica tão ferido com as traições. A gente fica tão ferido com alguns irmãos que dão prejuízo para o Pai. Irmãos que causam dor na família, que a gente não consegue mais se alegrar com essas pessoas. Irmãos, quantos de nós pastores não conseguem orar abençoando uma pessoa que diz: estou indo embora? A semana passada um cara chegou para mim e disse: pastor, eu tive uma dificuldade com o meu líder de célula e com o meu supervisor, então era Tadel na quarta-feira, então eu estou indo, eu vou procurar uma outra igreja. Eu queria que o senhor orasse por mim, que quando eu cheguei aqui o senhor orou por mim, o senhor me recebeu com tanto amor. Eu amo muito o senhor, pastor Jeto, mas eu não me adaptei, não me identifiquei. Eu estou deixando a igreja. Eu disse: meu filho, você é importante aqui, mas eu vou orar, eu vou abençoar você. Você vai fazer muita falta nesse lugar. E eu abracei ele e disse: Deus, prepara um pastor para ele melhor do que eu. Prepare alguém que consiga pastorear ele de uma maneira que eu não consegui. Deus, prepara um líder de célula para ele. Prepara alguém para ajudar ele na caminhada. Aqui na igreja ele não conseguiu encontrar, mas prepara. Senhor, abençoa ele. E eu abracei ele, eu chorei com ele. Aí eu fui embora. No outro dia,
aquele meu coração estava apertado, porque é duro perder, irmãos. É tão bom quando alguém chega na nossa igreja e diz: rapaz, olha, eu me encontrei aqui nessa igreja, que gostoso. Vai lá, aqui é o lugar, né? Aqui é o lugar da minha. Mas quando a coisa ao contrário é duro. Mas quando chegou no domingo, ele estava na igreja. E eu olhei assim, falei: rapaz, eu já tinha despedido o cara. Mas na hora que volta, eu vi o líder de célula, o supervisor, olhando, e é o irmão mais velho, e olha para o cara assim, sabe aquele olhar assim? O que será que está fazendo aqui? Ah, voltou com o rabinho no meio das pernas agora, né? Nós temos muito isso, irmãos. Ah, agora, depois que falou mal da igreja, agora volta, né? Olha a cara de pau aí, olha a cara quadrada aí, ó. E aí, final do culto, no domingo, falei: e aí, Junão? Ele falou: pastor, depois daquela oração que o senhor fez lá, eu fiquei pensando assim, vai que eu não consigo arrumar outro melhor. Vai que eu não consigo encontrar, vai que não dá certo isso aí. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Falei: então vamos ajeitar uma outra célula aí e vai dar tudo certo. Nós estamos dando risada, irmãos. Esse irmão mais velho estava na casa do pai, mas o coração dele também não estava no pai. Ele tinha uma mágoa: o senhor nunca me deu nada. O filho pródigo se sentia devedor, o irmão mais velho se sentia credor. Meu irmão, isso aqui é tão difícil a gente conversar. Marcelão está fazendo 40 dias de jejum, eu já fiz essa loucura também. E eu me lembro que quando eu estava fazendo uns 40 dias de jejum só na água assim, eu fui pregar na igreja de um amigo meu, e ele falou bem assim: Jetro, eu acho que quando chegar assim nos 30 e poucos dias, você não vai mais andar, você vai levitar. Eu falei: do jeito que eu estou ficando seco é perigoso mesmo. Falou: cara, é muito unção, porque assim, é demais isso aí. Eu falei: brother, deixa eu te falar uma coisa. Cada dia que passa do meu jejum, eu me sinto mais desgraçado. Eu me sinto mais miserável. Porque, irmãos, a grande dificuldade nessa linha que a gente vive, de orar, de jejuar, de fazer vigília. Nós fizemos agora na nossa igreja 7 dias. Fizemos 21 dias de jejum e 7 dias, orando 24 horas. Montamos 2 tabernáculos na igreja, um de adoração e outro de oração. Então a gente passava de noite, os líderes, supervisores e pastores, a gente jejuando 7 dias e 24 horas de oração. O povo passava na rua, começava a chorar. Meu irmão, pensa numa unção, pensa num negócio assim, céu na terra, um santuário, um negócio tremendo. E eu passava as noites orando, mas eu achava engraçado que tinha alguns da equipe que chegava de madrugada, assim, umas 6 da manhã, e a oração era assim: Deus, eu passei a noite toda aqui, Senhor. Eu paguei o preço essa madrugada, então eu venho diante de Ti, Senhor. Irmãos, eu já vi muito pregador chegar diante da multidão e dizer: se eu sou homem de Deus, rapaz, o que Deus deve para nós, irmãos? Eu estou todo dia aqui nessa casa, eu estou trabalhando aqui, o Senhor nunca me deu nada. O pai disse assim: cara, eu já te dei tudo. Mas muitos de nós, irmãos, às vezes nós nos sentimos credor dentro da casa de Deus, e Deus não nos deve nada. Nada. Absolutamente nada. Não deve. Vamos terminar. Por último, esse pai, o irmão mais novo, o irmão mais velho, esse pai, Jesus está nos ensinando a liderança que ele sonha para a igreja dele.
Porque o coração desse pai revela o coração de Deus. O que eu acho lindo aqui é que esse pai não desiste do filho pródigo. O filho pródigo vai embora, mas ele já coloca o novilho para engordar. Já tem anel preparado, já tem sandália, já tem roupa. Mas para que está engordando esse novilho? Meu filho vai voltar, nós vamos fazer festa. Quando o filho volta, ele não espera. O filho está sujo, fedido. Ele vai lá, ele não pede. Cadê o dinheiro? Você gastou, não tem cobrança. Você estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Coloca o anel, você é meu filho. Vamos fazer festa, vamos nos alegrar. Esse pai consegue se alegrar com a volta daquele filho. Ele consegue restituir o lugar daquele filho. O coração dele não se fecha para aquele filho que tinha perdido tudo. Mas o coração desse pai também não se fecha para o filho mais velho. O filho mais velho diz assim: não vou entrar na igreja. Não, eu vou deixar a supervisão. Não, eu não vou mais na célula. Não, eu não vou nessa reunião. Eu não vou entrar aí nessa festa. E o pai, esse pai tem a humildade. Meu irmão, esse pai podia dizer assim: não quer ir, não vai. Não quer entrar, não entra. Deixa esse cabeçudo aí. Não, o pai tem a humildade. Ele vai lá fora e diz: meu filho, por que você não entra? Meu filho, tudo que é meu é teu, meu filho. O teu irmão estava perdido e foi achar. Vamos entrar, vamos se alegrar com a gente. Esse pai não desiste do mais novo, mas também não desiste do mais velho. Olha o coração desse pai. Oh, meu Deus. Esse pai, irmãos, ele não tem dificuldade de entregar tudo. Olha aqui para mim, queridos. Antes de pai ser cobertura, pai é fundamento. Você está entendendo o que eu estou falando? Antes de pai ser cobertura, pai é fundamento. Profetas e apóstolos não são cobertura. Profetas e apóstolos são fundamentos. Tem muitos no Brasil vendendo paternidade, se dizendo paternidade, mas deixa eu te dizer, não é filho que dá herança para pai, é pai que dá herança para filho. Eu fico pensando, irmãos, que liderança é essa? Que paternidade é essa? Que para você se tornar filho, é você que tem que dar herança. Eu não entendo essa paternidade na Bíblia. Eu não entendo, irmãos. O modelo de Deus é que a igreja seja uma família. Eu já falei sobre isso em outras conferências, e eu sei que vocês estão cansados de ouvir, mas eu vou repetir. Deus nunca quis que a igreja fosse uma igreja de irmãos. Eu estou falando de mentalidade. Por quê, pastor? Porque uma igreja de irmãos vai dar briga. Tem dois irmãos aqui, o mais novo e o mais velho. O mais novo gastou, o mais velho não gastava nada, mas o mais velho estava lá. Mas o mais velho também não conseguia ter intimidade com o pai. E a hora que um voltou, eu não aceito. Irmão compete com irmão. Irmãos brigam. Irmãos têm inveja um do outro. Irmãos competem. Os irmãos de José tinham inveja, tinham ódio, jogaram ele na cova. Uma igreja de irmãos é um desastre. Por que ele canta e eu não canto? Por que convidou o pastor Jeto e não convidou fulano? Por que agora o carequinha está no teclado? Por que não coloca o outro? E por que aquele que está na porta? E por que ele foi levantado líder e eu não sou? Meu irmão, igreja de irmão é insuportável.
Agora, olha a mudança. Olha a mudança de mentalidade. Você já imaginou uma igreja que todos nós tivéssemos o coração desse pai? Você já imaginou uma igreja de mães e pais espirituais? Porque esse foi o propósito de Deus. Quando Deus quis levantar uma nação, Ele chama Abraão e Sara. Quando Ele quis começar a história, Adão e Eva, o pai e uma mãe. Por quê? Uma igreja de irmãos não multiplicam, porque irmão com irmã não gera filho. Uma igreja de irmãos não cresce, queridos, porque quem gera filhos são pais e mães. Uma igreja que tem mentalidade de irmão, ao invés de gerar filho, eles mandam embora. Agora, olha aqui para mim, uma igreja que tem mentalidade de pai e mãe. Pai não compete com filho, só se for doente. Pai não compete com filho, pai promove filho. Filho não compete com pai. O filho verdadeiro, ele honra o pai. Pastores, você já imaginou a gente pastoreando uma igreja onde você diz, vai lá, Getrão, e eu digo, deixa meu filho ir. Mas quem está pregando lá, o Marcelão? Cara, o Marcelão é demais. Eu não tenho dificuldade de aplaudir, porque se o pai é padeiro, ele quer que o filho seja dono da padaria. Se o pai é mecânico, ele quer que o filho seja dono da oficina. Se o pai é pedreiro, ele quer que o filho seja engenheiro. É assim ou não é? Agora, irmãos, a gente olha para o Brasil e tem muitas igrejas e denominações que quando o filho, não é filho na verdade, é assim, irmão, irmã. Quando o cara começa a se destacar, a gente fica pensando assim, para qual país nós vamos mandar esse cara? Os caras não deixam eu pregar. Queridos, quantos de nós pastores, a gente fica perdendo noite de sono pensando assim, como é que a gente se livra desse cara? Como é que a gente se livra desse cara? A gente pode até se livrar de líder, de irmão, mas um pai não fica pensando como é que se livra de um filho. Não fica. Irmãos, eu digo para a glória de Deus. Quando eu enfrentei um tempo de depressão, de muita tristeza, de muita angústia, meu pai, pastor Domingos, ele foi uma base, ele foi um alicerce. Ele me ligava, como é que você está? Hoje eu estou pregando. Você sabe por que eu estou pregando aqui? Primeiro porque o Marcelão, ele pensa num cara que acredita na gente e dá uma chance. Mas tudo isso, meu pai, é porque o Senhor abriu o caminho. Irmãos, eu perdi a conta de quantos países eu viajei, de quantas conferências eu preguei. E sabe como é que começou? O pastor Domingos disse, você vai comigo pregar no Chile. Falei, pastorzão, é difícil, hein, a nossa igreja, a situação, nós estamos começando ainda. Fica tranquilo, vai dar tudo certo, não se preocupa com o dinheiro. Você vai comigo para o Japão, fica tranquilo, vai dar tudo certo. A tua passagem, a tua despesa, você está comigo. Eu fiquei pensando assim, gente, é bom demais ter pai, hein? Porque assim, eu venho de uma outra estrutura, meu irmão, que para a gente participar de um congresso, para receber uma unçãozinha, custava com força, hein? Vocês sabem o que eu estou falando. Se você quisesse participar de uma unção de bispo, de apóstolo, para você fazer parte de um jantar desse, para você fazer uma viagem dessa, santo Deus eterno. Aí eu encontro um pai que diz assim, eu quero semear, eu quero ser base, eu quero ser alicerce para você. Você vai crescer, meu filho. Eu quero te promover, meu filho. Eu acredito em você, meu filho. Irmãos, eu só estou aqui porque um pai acreditou em mim, porque ninguém ia dar uma chance dessa para mim. Por que nós temos sofrido no ministério?
Por que muitos de nós aqui, por que muitos irmãos e amigos que estão aqui têm passado tempos tão difíceis no ministério? Porque às vezes nós temos um monte de irmão do lado da gente, mas a gente não tem um pai e uma mãe. A gente não tem um pai que diz assim: cara, eu estava esperando você voltar. Ah, eu pisei na bola, eu gastei tudo. Pois é, eu estou aqui para recomeçar com você, vamos fazer uma festa. E quando a gente fica emburrado, quando a gente não entende as coisas, você diz: não vou, mas eu não vou. Aí de repente teu pai chega e diz: não fica de fora não, vamos lá comigo. Vamos entrar, vai. Não para agora não deixa teu coração ficar assim não. Eu estou aqui, vamos se alegrar comigo, tudo que é meu é teu. Irmãos, se a nossa igreja, no Brasil, no mundo, se os nossos ministérios tiver o coração de um pai, de uma mãe, essa nação vai saber o que é ser igreja de verdade.